nas grades, não me encoste nas grades de proteção. Não me olhe a embalagem, não pergunte sem permissão, não interrompa a viagem, não vá na contramão. Olá pessoal do YouTube, meu nome é Umbros e esse vídeo eu estou fazendo para iniciar uma série de outros vídeos que eu vou fazer a respeito desses temas. Esse aqui é uma introdução ao tema que eu quero tratar nos outros vídeos, que é a corrupção no Brasil, os problemas que nossa sociedade está vivendo e o que pode ser feito para que isso acabe. Bem, eu sou um cara que sempre que eu esbarro com algum problema, que eu me deparo com um problema, que eu enfrento um problema, que um problema me atinge, eu não fico remediando a situação. Eu procuro as raízes do que está acontecendo para que eu descubra o que pode ser mudado para cortar o mal pela raiz, como se dizem. No Brasil hoje nós temos vários problemas acontecendo. Transporte, mobilidade, engarrafamento, ônibus cheios, os próprios ônibus e metrôs e trens que suprem a necessidade da população não está adequado, acidentes, falta de fiscalização para cumprimento das leis e as próprias leis também às vezes inadequadas. Transporte, mobilidade, saúde pública não está suprindo demanda, não está fazendo jus aos impostos que nós pagamos. Tem a educação brasileira, que vai de mal a pior, apesar das propagandas, daquela propaganda que tem os degraizinhos, que a pesquisa mundial, blá, 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 blá. Não, a educação brasileira está uma porcaria. Tem a criminalidade no Brasil, falta de estrutura de cárcere, os próprios, não diria direitos dos presidiários, direitos todos devem ter, de serem bem tratados, né, como seres humanos, mas regalias, essa é a palavra adequada. Existem muitas regalias, existem falta de responsabilidade, presos não trabalham, é um gasto para o Estado que não está tendo um retorno. O cara entra na cadeia, ele sai do mesmo jeito que ele entrou, muitas vezes pior, porque não existe um preparo, não existe um projeto, uma coisa definida, uma coisa sólida que transforme esse presidiário de bandido, de criminoso em cidadão. Isso não está acontecendo. Tem os impostos que nós pagamos no Brasil. Você acha justo pagar 5 meses do seu trabalho em impostos que não estão sendo revertidos nem em saúde, nem em educação, nem em na prevenção da criminalidade? Nada disso está acontecendo. A justiça brasileira, a injustiça brasileira, né? Que o negócio da justiça é cega, isso não está acontecendo. Quanto mais poderoso, quanto mais dinheiro o cara tem, mais crimes ele pode cometer e maior vai ser a impunidade do que ele faz. Independente de classe social ou de classe econômica, eu estou prestando atenção aqui no Brasil, quanto pior é o crime, quanto mais grave é o crime, maior é a impunidade, menor é a pena. Tudo isso está gerando uma enorme falta de desenvolvimento no Brasil, tanto educacional, quanto social, quanto cultural. E qual é a raiz desses males? O que está causando todo esse império de problemas? A corrupção.
mas a corrupção é realmente a raiz de tudo isso? A gente tem que destruir a corrupção, mas para destruir a corrupção a gente tem que encontrar a sua raiz. E o que seria a raiz da corrupção? Talvez seja a forma inadequada de governo. Nós temos no Brasil um sistema democrático representativo. A gente elege os carinhas para estarem lá em cima, no poder, só que para agirem em nosso nome. Mas eles não agem em nosso nome, eles agem em próprio benefício, eles agem apenas em benefício de si mesmo. Esse é o problema que está acontecendo. O poder, aquela história de que vide bem Parker, que grandes poderes trazem grandes responsabilidades, e isso não está sendo aplicado. Isso não é uma lei, mas é uma coisa que toda pessoa, todo homem honrado, toda pessoa digna, toda pessoa que não seja, como eu poderia dizer, medíocre, que não seja criminoso, que não seja hipócrita, deveria seguir isso, né? As responsabilidades dos seus poderes, mas os poderes estão se perdendo, estão sendo um fim em si mesmos. O poder está sendo usado para cometer crimes, e a população, apesar de reclamar, fazer manifesto, compartilha opiniões no Facebook, em redes sociais, mas a situação não muda, a situação não está mudando, a situação não vai mudar enquanto isso continuar. Que tal um modelo de democracia participativa? Nós temos tecnologia suficiente hoje. A democracia representativa, ela fez parte do passado, ela serviu para as necessidades que a população tinha, ela serviu para resolver muita coisa que o Brasil teve necessidade, mas esse tipo de governo não cabe mais. Isso é obsoleto. As leis estão sendo obsoletas, a Constituição está obsoleta, o formato todo, as pessoas que estão lá no governo, elas não fazem parte do novo mundo, elas fazem parte de um mundo antigo, um mundo de coronelismo, de aconchavos, de acordos, e não é disso que deve se tratar a política. Eles não estão ali para fazer favores nenhum para ninguém, eles não estão ali para ficar barrando nenhum benefício para a sociedade, mas é o que eles estão fazendo. Acho que está na hora da gente lutar para diminuir a quantidade de deputados, a quantidade de senadores, talvez nem tanto, porque, se eu não me engano, são 2 por estado ou 2 por cidade. Independente disso, acho que a quantidade de senadores está adequada, mas existem coisas também na área que envolve os senadores que também está inadequado, como você pega a quantidade de pessoas trabalhando dentro do gabinete, que é absurdo, é muito alto, é muita gente, é muita despesa. Os benefícios que os parlamentares têm vão muito acima de um valor adequado. Você pega países da Europa que tratam isso de maneira mais séria, que a população pega no pé para valer. Você vai ver países que o próprio gabinete do parlamentar é seu apartamento, que eles tem lugar que um andar de um prédio tem um banheiro para eles dividirem, e eles têm que limpar. Eles não pagam lavadeira de roupa, eles mesmos lavam sua roupa e tem que marcar hora para lavar, porque é uma lavadora para todo mundo. E aqui a gente tem que pagar terno, a gente tem que pagar gasolina pro cara, a gente tem falta dar o... Não pode falar. Então a gente tem que mudar o formato governamental. Quem estudou, quem foi pro colégio, provavelmente, se não faltou a aula ou se não tinham professores estimulados o suficiente, provavelmente aprendeu aquele negócio da pirâmide, né?
que o governo está aqui no topo, aí tem as camadas das classes sociais, patati patatá. Isso não pode mais existir, isso não pode mais acontecer. Tem que ter um formato esférico. Nós temos tecnologia da internet hoje, pode ser criados sites com uma segurança adequada, é claro. Você não vai fazer um site para as pessoas cadastrarem números de documentação, tem que colocar o número de documento para garantir que não existe uma mesma pessoa faça uma, duas, 3, 20 votações sobre um mesmo tema. Então tem que ter uma segurança, mas nós temos a tecnologia para isso. Nós não precisamos do formato de governo que nós temos hoje. Nós não precisamos estar dando espaço para que essas pessoas continuem nos roubando. Pega Jader Barbalho, aquele caso da Sudã, todo mundo esqueceu, né? Foi o que? 2, 4, 9, acho que foi. Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Eu tenho aqui Jader Barbalho, Sudã, 2 bilhões de dólares. Coloca aí uma margem de 4 bilhões de reais desviado através da Sudã, Belém do Pará, uma região completamente precária, que esse é um dinheiro que poderia ter trazido muitos benefícios para a sociedade local e não trouxe. Jader Barbalho, eu nem ia tocar nesse assunto agora, mas olha só, Jader Barbalho é dono do Jornal Diário do Pará, da rede televisiva de Belém, da estação de rádio de Belém. Como é que você coloca no governo uma pessoa que controla a mídia de informação para manipular a informação que ele passa para as pessoas? O cara nunca foi para a cadeia, ele nem chegou a ser preso por causa do desvio de verbas da Sudã. Tem gente que está processando ele, que está morrendo de medo dele mandar matar, assim como dizem que ele mandou matar muita gente que tentou lutar contra ele. Esse tipo de coisa não pode mais estar acontecendo. Aí você pega esse caso do Jader Barbalho, o Mensalão, o caso Cachoeira agora, que também não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Imagina um tabuleiro de xadrez, tem um quadradinho branco, preto, branco, preto, branco, preto, branco, preto. Aí você marca um quadradinho daquele ali, ó. É o caso do Jader Barbalho. Nele você inclui o Jader Barbalho, as pessoas que ele teve que subornar, as pessoas que ajudaram, todo o esquema que fraudou e ajudou a pegar esse dinheiro da Sudã. Isso tudo você coloca dentro de um quadradinho desse. Aí você pega o caso do Mensalão, pega todos os envolvidos no Mensalão, pega todas as pessoas que fizeram parte da maquinação do Mensalão. Aí você coloca eles em outro quadrado. Aí você pega o caso Cachoeira, pega o Cachoeira, as empresas dele, Demóstenes, todos os parlamentares envolvidos, pega todo mundo e coloca em outro. São grandes casos que movimentam muito dinheiro, que geram muita corrupção. Cada um desses é um quadradinho de um tabuleiro de xadrez. E os outros quadradinhos? A gente ainda não sabe. E tem o que eu quero dizer com isso? Apesar da gente descobrir, de ser descoberto esses crimes, como se diz, esses escândalos, aquilo ali não é nem a ponta do iceberg. Existe muita coisa por trás disso. E não cabe mais isso estar acontecendo. Não cabe mais. O tempo que nós vivemos, nós temos uma informação muito rápida. Não cabe mais as pessoas estarem tão acomodadas com isso. Se nós continuarmos acomodados da forma que nós estamos, o Brasil vai afundar de uma maneira que nem, é uma bolha. Ela vai inchando, e quando ela estourar, vai ser um problema grande. E aí todo mundo vai querer correr atrás. E justamente nesse desespero de se resolver alguma coisa, é que se abre espaço para que outro pilantra entre. A gente precisa agora que as coisas estão calmas, a economia
está até de certa forma estável, e organizar uma transição para uma forma nova de governo, antes que seja uma emergência, por se dizer assim. Esse negócio de esquerda, de direita, isso também não existe mais. Isso são rótulos criados para comunismo, essas coisas são obsoletas. Isso a gente tem que deixar no passado. A gente tem, não é esquecer. O estudo da história nos serve para analisarmos o passado e não cometermos os mesmos erros no futuro, para que tenhamos as atitudes no presente, para que esses erros não aconteçam futuramente. Não é esquecer dessa forma que eu estou dizendo, mas são causas que não cabe mais a gente estar abraçando. Esquerda, comunismo, socialismo, blá 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 blá, são rótulos que a gente tem que se libertar deles e ver uma nova forma de fazer as coisas. Não cabe mais. Tá? Direita libertária, direita conservadora, direita, extrema direita. Tem um cara mesmo que eu conheço que conheço virtualmente, não conheço ele pessoalmente. Ele está lutando, tentando lutar contra a corrupção, patatá, patatá. Não, eu vou deixar esse tema para um outro vídeo. Isso não cabe nesse vídeo agora, não. E é isso, os temas que eu vou tratar serão vídeos isolados a respeito de a justiça brasileira, transporte, mobilidade, educação, saúde, criminalidade, impostos, o desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, desenvolvimento social, desenvolvimento cultural, tentando explicar como que se liga os problemas de cada uma dessas esferas à corrupção e como que liga a corrupção a esse formato inadequado de governo que nós vivemos hoje. O que seria as falhas atuais da democracia representativa e as possibilidades de uma democracia participativa. Nós temos alguns grupos hoje lutando em prol disso. Tem, por exemplo, o grupo Marcha contra a Corrupção, que ajudou a organizar junto com o Nas Ruas. O Nas Ruas acho que teve organização em São Paulo. O Nas Ruas tem acho que 11 mil membros no Brasil inteiro. Aí tem esse grupo Marcha contra a Corrupção. Tem um dos mais importantes que vai ter uma grande relevância mais futuramente, que a mídia corporativista burguesa está tentando difamar eles, que são os anônimos, que defendem uma ideia muito bacana. E é isso. Então vou encerrar o vídeo aqui. Quem quiser compartilhar, compartilha aí, que vai... Acho que essa semana eu já estou dando início sobre educação, que é o primeiro que eu quero tratar. Vou lá mandar essa semana. E é isso, pessoal. Um abraço para vocês. Vai.